e faça o seu cadastro no site starmanaus.com.br e concorra a um motor estacionário Honda Produtos de Força. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o Dr. Ítalo Cortez, urologista e diretor da Urocentro. É só conferir. Estamos de volta, hoje direto da Cachaçaria Empório do Dedé. Coisa boa falar desse lugar, porque além de um cenário maravilhoso, ainda melhor da gastronomia, um tira-gosto maravilhoso, uma cerveja especialíssima e também a nossa jambucana, que é a nossa cachaça amazônica. Cachaça essa que já tomou rumo aí rompeu as barreiras e já está para fora do nosso estado. E sem falar da parte do Empório do Dedé, que tem novidades maravilhosas também, sempre um bom vinho. O que você precisa do primeiro mundo, o que você quer do primeiro mundo, passa pela Cachaçaria Empório do Dedé. Hoje, com a honra e o prazer, destaco o Dr. Ítalo Cortez, uma excelente entrevista, urologista e que tem o seu consultório na Urocentro, Rua Fortaleza 528, telefone 32 13 4515 3302 6650. Doutor, no próximo bloco passado nós falamos sobre a ejaculação precoce, uma série de outros. Agora eu queria falar um pouco também sobre a outra patologia que o senhor disse que atende, que é a litíase renal, ou seja, cálculo renal, para eles, pedra nos rins. Exatamente. Os cálculos renais, que são as nefrolitíases, né, ou pedra nos rins, como a maioria dos leigos conhecem, são doenças muito frequentes, principalmente na nossa região, que é uma região muito quente e que desidratamos muito, né? Precisamos estar repondo esse líquido toda hora e que trazem repercussão muito dolorosa para os pacientes. Chega ao ponto de se comparar a dor de um paciente que tem cálculo renal ou ureteral, que é aquele paciente que está expelindo a pedra, com a dor do parto normal, né? Então, talvez por isso, uma grande importância da gente estar conversando sobre isso é orientar essas pessoas que estão em casa sobre o que fazer para prevenir e como tratar essa doença que é tão incidente na população. Aí eu te faço a mesma pergunta. Quando é que tem o start que você tem que procurar o médico que você está supostamente com cálculo renal? Então, o cálculo renal, ele abre o quadro, na grande maioria das vezes, com dor. É uma dor intensa, é uma dor forte, né, onde o paciente... E essa dor é localizada onde, doutor? Ela é localizada dependendo da localização do cálculo. Lembrando que o sistema urinário do homem, quando eu falo homem, entendam homem e mulheres, né, homens e mulheres, tem 2 rins abaixo das costelas, né, 2 ureteres, que são 2 caninhos, que eu vou mostrar na imagem para vocês agora, no vídeo. São os 2 caninhos que ligam os rins até a bexiga. Eles vão levar toda a urina que é produzida dos rins até a bexiga. A bexiga urinária, que é um reservatório, onde vocês estão vendo abaixo, né? E depois essa urina produzida ela vai ser expelida através da uretra, que é o canal por onde a gente leva a urina ao meio externo, tá? Então, se os cálculos estão no rim, Edson, a gente consegue identificar que o paciente tem uma dor muito grande abaixo da costela, tanto na parte do lado direito como no lado esquerdo, e ela pode ser uma dor mais posterior, como também mais anterior, na região da barriga, do abdômen. Se o cálculo está na bexiga, que é na parte mais baixa, ele vai ter uma dor mais localizada próximo do pênis ou próximo da vagina, respectivamente no homem e na mulher, né? Essa dor pode estar acompanhada de uma urina com sangue, que é o que a gente chama tecnicamente de hematúria, que é sangue na urina, né? E ele pode ter outros sintomas também, como náuseas, como vômito, e aí vai depender de cada pessoa. De cada organismo, né? Oi? De cada organismo. De cada organismo, né? De como é que eles vão se comportar frente a essa dor e essa cólica. Doutor, e o tratamento para isso? É medicamentoso, é cirúrgico? Como que é? Existem 2 tipos de tratamento. Medicamentoso, né, que é o tratamento quando o paciente está na crise aguda, naquele momento que ele descobriu que está com a dor, né? Você
tem que utilizar anti-inflamatórios, tem que utilizar analgésicos e algumas vezes também utilizar medicações para expelir essas pedras, para ajudar o paciente a fazer com que ele consiga eliminar essas pedras. E se o paciente não consegue eliminar essas pedras, aí você indica a cirurgia, né? E aí está bem indicada a cirurgia a laser, que hoje é a cirurgia de eleição para tratamento de cálculos renais, que foi uma grande evolução da medicina, especificamente na área da urologia. A gente não faz nenhum corte no paciente, que antigamente tinha que se fazer aqueles cortes enormes, né? Para retirar os cálculos renais, os cálculos na bexiga. Hoje você tira os cálculos através de um aparelho que entra pela uretra do paciente, que é o caninho por onde a gente urina, e fragmenta essa pedra, esse cálculo completamente com uma fibra de laser. Esse tratamento já é possível em Manaus? Sim. Na Urocentro se faz? Se faz. Na Urocentro hoje nós temos equipamento de laser, equipamento de vídeo em Full HD, com uma imagem muito boa de definição, e onde a gente consegue, inclusive, gravar o procedimento e disponibilizar isso aí para o nosso paciente, para que ele possa assistir posteriormente à cirurgia endoscópica dele. Lembrando que a Urocentro fica na Rua Fortaleza, 528, no Adrianópolis, telefone 3302-6650, 3213-4515. Olha, gente, eu vou te dizer, eu estou tendo aqui uma aula que eu nunca imaginei ter na vida. Doutor, só que eu passei um pouco o carro adiante dos bois. Certo. Eu preciso saber para mim, e gostaria de informar para eles, como é que começa esse cálculo renal? Por que isso acontece? Então, o cálculo, normalmente, ele tem múltiplos fatores, tá, Edson? Ou seja, não é apenas uma causa que vai levar à formação de um cálculo. Quais seriam esses múltiplos fatores? Primeiro, a alimentação. A alimentação, hoje, quando rica em proteína, quando rica em cálcio, ela leva a uma formação maior de cálculos, que são as pedras nos rins. Existem também os fatores hereditários, ou seja, quando seus ascendentes, seus pais, seus avós tiveram cálculo renal, você tem uma chance maior de desenvolver esses cálculos renais também, né? E a questão do sedentarismo, ou seja, você não praticar exercício físico, você não eliminar aquilo que você ingere, faz com que você tenha uma predisposição maior também à formação dos cálculos. Então vejam que são múltiplos fatores que vão levar à formação. E existem diversos tipos de cálculos também, né? A gente sabe que existem cálculos que são de formação de infecção, são cálculos que são mais característicos da alimentação. Isso a gente precisa estudar nos nossos pacientes também. E existe uma idade para que isso aí seja mais frequente, menos frequente, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Os homens podem ter cálculos em qualquer idade da vida, ou seja, desde que eles nascem até morrer, tá? Mas a idade onde se tem maior frequência dos cálculos renais é entre 20 e 40 a 50 anos de idade. E nas mulheres? A mesma coisa. Mesma coisa. Só que os homens têm uma predisposição maior de desenvolver cálculo do que as mulheres, numa proporção aproximada de 2 para 1. Né? Ou seja, o homem tem 2 vezes mais chance de desenvolver cálculo do que as mulheres. Bom, foi bastante preocupante uma coisa que o senhor colocou, que são as proteínas. Eu, por exemplo, sou um carnívoro por excelência. Sim. Então eu estou predisposto a ter um cálculo renal. Sim. Quando você ingere muita proteína, você tem que fazer com que o teu organismo dilua essa proteína. E para isso você tem que tomar muita água. Você tem que ter uma ingesta de líquidos muito maior do que uma pessoa que tem uma alimentação balanceada. E tem que ser água mesmo, não pode ser vinho, não pode ser cerveja. Pode ser um pouco de vinho também, né? Afinal, a gente não vai conseguir beber única e exclusivamente água o dia todo. Né? Exato. Mas você pode substituir também pelos sucos, os sucos ácidos, né? Suco de laranja, o suco de limão e de abacaxi, tangerina, eles têm um elemento dentro deles que é chamado de citrato de potássio e que as pessoas pouco sabem disso. E o citrato de potássio, ele ajuda a não agregação dos cristais. Né? O que isso quer traduzir para nós?
Da onde é que se forma uma pedra? Se forma através de uma areia. Várias areias pequenininhas vão se juntando e formam uma pedra. Dentro do nosso organismo também não é diferente. Os cristais eles vão se juntar e vão formar um cálculo, ou seja, uma pedra no rim. E se você ingere bastante desse suco ou toma o citrato como complementação da tua alimentação, você não deixa com que esses cristais se agreguem. Doutor, e existe uma... Primeiro quero lembrar vocês que o doutor Ítalo Cortez, urologista, tem o seu consultório no Urocentro, na rua Fortaleza, 528, telefone 3302-6650, 3213-4515. E existe, existe uma maneira da gente fazer, tipo, uma prevenção para que a gente não tenha cálculos renais no futuro? Sim. Sim, existe. São várias coisas, né? Levando em consideração que são múltiplos fatores, Edson, para a formação do cálculo, a gente tem que saber o seguinte, praticar exercícios físicos, né? Ou seja, movimentar o seu corpo para que esses cristais sejam expelidos junto com a sua urina. Se você é muito sedentário, fica muito tempo parado, à frente da televisão, jogando videogame, assistindo, deitado, o que acontece? Precipita a urina, ou seja, tem mais soluto do que solvente, tem mais cristal do que líquido, e aquela estase leva à formação da pedra. Né? Então, precisa desenvolver atividades físicas. Precisa ingerir bastante líquido. E quando eu falo bastante líquido, a gente tem várias regrinhas aí que a gente pode fazer um cálculo. Né? Então, se a gente tem um paciente que é atleta e que é jovem e que não tem nenhuma doença no coração e nem nos rins, a gente faz um cálculo de 50 ml por quilo por dia é o que ele tem que beber. Vamos resumir isso para quem está nos assistindo. Um paciente de 70 quilos que pratica atividades físicas e que não tem doenças no coração, ele vai multiplicar 70 quilos vezes 50 ml, que são 3.500 ml de líquido, ou seja, 3,5 litros de água ou de líquido por dia. Bom, aí eu preciso fazer um adendo. Qual é a relação da doença do coração com uma pseudo-doença renal? Se você tem uma doença no coração, onde o coração não consegue contrair muito, contrair adequadamente para jogar o sangue para o seu organismo todo, se você toma muito líquido, você vai sobrecarregar o coração. É como se você estivesse colocando uma grande quantidade de gasolina dentro de um motor e que a injeção eletrônica não está conseguindo controlar isso. Ele afoga o motor. Né? Para que fique fácil da gente entender, eu falei sobre essa analogia. Então é a mesma coisa, se você dá muito líquido, por exemplo, para um paciente que tem problema cardíaco, o coração não vai conseguir jogar esse líquido adequadamente para frente e ele pode ter uma doença mais grave do coração. Gente, isto é Manaus e esse é o Dr. Ítalo Cortez, urologista, que tem o seu consultório no Urocentro, na rua Fortaleza 528, telefone 3302-6650, 3213-4515. E olha, infelizmente nosso tempo extrapolou consideravelmente, mas agradeço imensamente, doutor, a gentileza de estar aqui conosco e fica o convite para que o senhor possa voltar, para que nós possamos mostrar um procedimento desse, mostrar um tratamento, enfim, levar informações que é o mais importante para as pessoas menos favorecidas e até aqueles mais esclarecidos, mas que não têm a informação da medicina. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco, obrigado à direção da Cachaçaria do Dedé, que empresta esse cenário maravilhoso para que nós possamos trazer aqui profissionais desse quilate para levar a informação que é o mais importante para vocês. Nos encontramos então no próximo sábado, às 11h30 da manhã, no seu canal 10 SBT Manaus TV em Tempo. Muito obrigado, Edson, pela oportunidade de levar esse conhecimento na área técnica da urologia para as pessoas que estão nos assistindo em casa. Eu te agradeço mais uma vez e estou à disposição para que você escolha outros temas para a gente discutir, conversar e levar conhecimento da área de urologia para os nossos telespectadores aí que estão nos assistindo. Muito obrigado.